Olá, Roberta, tudo bom? Estamos indo, Eleni, estamos indo. Olha, hoje eu estava fazendo uma relação com o nosso mês da equipe, Uhum, tratando de definhamento, de perdas, de luto, né? uhum. Eu fiquei pensando se nós, nesse momento, se nós poderíamos afirmar que nós estamos vivendo uma depressão social. Ou seja, é possível nós usarmos essa condição é, tão, tão individual, tão existencial, para uma condição mais coletiva. Porque você sabe que aqui no KeepCast a gente sempre está trazendo aí uma discussão mais abrangente, mais social, contextual, para que as pessoas, é, 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 na verdade, busquem um entendimento, até busquem uma prevenção no sentido da sua saúde mental em tempos de pandemia, em tempos de luto e tudo mais. Então, é possível a gente afirmar que nós estamos vivendo uma depressão social? Então, Eleni, acho que assim, eu começaria diferenciando um pouquinho depressão de processos depressivos, né? Então, assim, Ah, depressão é transtorno mesmo. A pessoa, ela é diagnosticada com depressão e, muito provavelmente, ela vai precisar de um tratamento tanto psicológico como medicamentoso. Mas a gente tem aquele momento que antecede uma depressão e que não necessariamente todo mundo vai chegar na depressão, mas a gente tem um processo que eu diria que eu acho que nós estamos, né, uma boa parte de nós, eu me incluo nisso, acho que nós estamos num processo depressivo, que é quando a gente tem sensações de tristeza, de falta de sentido na vida, de forma recorrente. Nós não estamos com depressão, mas a gente está num processo depressivo, né? Que é esse caminho do definhamento, né? Você vai entrando no embotamento, preocupações constantes, alguns sintomas, às vezes, físicos, como, por exemplo, insônia, né? Dificuldade para comer. Então, você fica preocupado, você começa a pensar sobre essa situação que a gente está vivendo. Então, nós estamos num processo depressivo, né? E eu diria que depressão ou processo depressivo social, eu acho que ele faz sentido porque isso já se tornou uma questão de saúde pública. Né? Então, não é uma, duas, três pessoas que estão vivendo isso. Nós estamos, assim, quase todas as pessoas sofrendo com esse definhamento, sofrendo com esse processo depressivo. Né? Então, a gente está vivendo isso coletivamente. Então, se falarmos em depressão social ou processo depressivo, que seria o mais correto, não processo depressivo social, é no sentido de que isso também já está se tornando uma epidemia, como a obesidade ou qualquer outra questão, ou seja, não é mais certo. questão de poucas pessoas, é uma questão de muitas pessoas. Né? Todo mundo, É. em algum nível, está sentindo o peso, né, desse processo depressivo, dessa perda de sentido, dessa falta de perspectiva. Né? Mas cada um, obviamente, pode estar sentindo de um jeito diferente, com questões muito singulares. Mas, em certa medida, todo mundo hoje, né, Eleni, está aí sendo impactado por isso, né? Então, é como se nós tivéssemos mais ou menos não, eu acho que mais, né? Não mais ou menos, É. vivendo um Uhum. colapso dentro das nossas próprias casas. Eu Sim. falo da casa, da habitação, eu falo na nossa casa, do nosso corpo também. Seria um Sim. colapso que está ocorrendo, não é? Sim, é Nesse uma coisa momento. interna, né? É uma sensação interna, uma coisa que está quebradiça, frágil, Entendi, caótica, né? entendi. Porque o ser humano ele precisa, né, de sonhar,
precisa de fantasias, precisa de projetos, de olhar lá na frente e falar, puxa, eu gostaria de chegar ali, de conseguir aquilo, de alcançar aquilo, tenho tais e tais planos, né? E isso nos movimenta, nos motiva, né? Nos traz movimento. E nesse momento, a gente não consegue sonhar, a gente não consegue sonhar. Sim. Olha, você sabe que falando aí na questão desse momento, eu tenho visto frequentemente depoimentos e frequentemente reportagens e tudo mais, com uma certa excessiva intimidade que os casais estão vivendo, ou seja, é um convívio tão intenso, Uhum. onde você perde a fantasia, você perde a vontade de estar, porque você está excessivamente juntos. Ou seja, antes você tinha, dentro de um outro contexto, as pessoas saíam para os seus trabalhos, não é? Uhum. Para fazer seus projetos, suas coisas, academia, levar filhos na escola, tinham essa vida que era fora dos pequenos apartamentos, né? Sim, sim. Hoje você convive todo o tempo. Então as pessoas, né, reclamam que há um excesso de intimidade dentro desse cotidiano. Decorrem também de violências domésticas, né? Claro. Houve um aumento de separações também, de Sim. divórcios, né? Uhum. E que acarreta esse estado depressivo, ou seja, a única coisa que eu tinha era o meu relacionamento, parece que ele está indo O embora, né? buraco. Para o buraco. Então, esse impacto do macro para o micro existencial, eu acho que é muito característica dessa nossa sensação de que nós estamos na angústia diária, cotidiana, do que é que está acontecendo, do que é Sim. para onde vamos, não é? Você sabe que esse excesso de intimidade que você colocou, acho que é justamente isso, né? A vida, eu falei que a gente precisa de sonhar, né? De fantasiar, de projetar, e Sim, a vida em excesso junto dentro de casa, ela impede isso. A vida está muito nua e crua, né? Que são os afazeres e lidar com as sim. questões, os problemas, os conflitos. Então, você não tem mais a surpresa, né? Você está na rua de chegar e você sabe o que você vai encontrar todo dia, que é a sua companhia e tudo. Mas, assim, de que forma você vai encontrar, sobre o que vão falar, como é que vai ser aquele dia. Então, a gente não tem mais esse véu dessa fantasia, essa coisa que a gente chega e tem um quê de surpresa. Pode ter um quê de surpresa. Não tem mais, né, Leni? Não tem. Exato. Eu me lembrei daquele rock dos anos 90 do Titãs, que falava que a gente não quer só comida, né? A gente quer Exato. comida e prazer, né? A gente quer, não é Diversão e só comida e arte. água, diversão e arte, não é? Nós estamos num processo muito vivendo um embotamento. E Uhum. eu acho que dá essa sensação, por isso que eu trouxe essa discussão da depressão. Essa depressão só pode ser caracterizada como uma coisa social ou se reverbera, ou seja, você está nesse estado e aí você reverbera socialmente esse estado, não é? Esse Uhum. sentimento. Sim, eu acho que talvez não na linha da gente reverberar socialmente, mas da gente compartilhar de um mesmo Hum, sintoma. Eu acho que a gente está ah, compartilhando de um mesmo sintoma. Até porque não tem como entrar em processo depressivo ou depressão sem ter o outro. Então, também certo. não negando totalmente o que você colocou, porque a gente só entra em depressão pela falta de um outro, de estar, de viver situações com outras pessoas.
Então, a gente também não fica assim sozinho, a gente fica na relação com o outro. Então, a gente está compartilhando, é um estado que está sendo compartilhado. Né? Sim. O reverberar que eu mencionei foi no sentido assim, nossa, se eu saio se eu estou com essa disposição, né? Uhum. Vamos supor que eu tenho que sair todos os dias durante a pandemia, então eu vou sair com medo, eu vou enfrentar aglomeração no transporte público, né? Eu vou ter que encontrar num certo ambiente de trabalho pessoas que não estão tão preocupadas quanto eu estou com o cuidado coletivo. Então, de certa forma, você reverbera uma certa impaciência, você compartilha ou reverbera no sentido de passar, sabe? Reverberar Sim, uma sim. certa impaciência, uma certa angústia, uma certa indisposição de estar naquela situação, porque você está a todo momento com o pensamento no risco. E Claro. viver no risco é como se nós estivéssemos sendo caçados todo o tempo, Você né? tem que estar fugindo, você tem que estar Exato, fugindo. exato. Então, é nesse sentido, né? Sim, sim. Para alguns cientistas sociais, né, Eleni, as nossas sensações, sentimentos e disposições diárias, elas são contagiantes, entre aspas. Ou Uhum. seja, você chega num ambiente e você absorve, entre aspas, o que está rolando ali, né? Exato. Você pensa Sim. como é cansativo, né? E desgastante tudo isso que a gente está vivendo. Né? Pensa, Nossa, é para quem muito. está enfrentando, né? Isso aí tendo que Exato, sair de exato, casa, né? exato, né? Acho muito os profissionais da área de saúde, os professores, Nossa, né? Essas categorias que estão aí batendo de frente nessa realidade, né? Nós falamos da questão do isolamento, nós também falamos das pessoas que não, muitas delas não gostariam de estar se expondo, claro, e se claro, expõem diariamente no transporte coletivo, claro. nos seus afazeres cotidianos, né? É difícil. Terrível, terrível. Mas bacana, Eleni. Então, bora no nosso próximo programa falar um pouquinho sobre a jornada do luto, para orientar o Bora, pessoal como chegar aí para a jornada. bora. Então tá bom, Todo mundo está combinado. convidado. Combinado. Até lá. Um Até. beijo. Beijo.